Shalom, bom dia, virtuosa. Estamos aqui direto da Primeira Igreja Batista do Brasil para fazer o devocional, último capítulo do livro de Ezequiel. Glória a Deus. Você vai ouvir muitos barulhos, porque aqui são muitas mulheres, olha só. Estamos aqui em Moriah Hall, muitas mulheres, muito barulho, mas vamos aproveitar para fazer o nosso devocional. Estamos finalizando o livro de Ezequiel, então eu quero te convidar para, antes de nós começarmos, nós pedirmos ajuda ao Espírito Santo. Vamos lá? Vamos orar? 1, 2, 3 e... Bom dia, Espírito Santo, bom dia, querido amigo, Espírito Santo de Deus. Tu és amável, Tu és o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Príncipe da paz, o Leão da tribo de Judá, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir, o dono dos nossos dias. Nós queremos, Senhor, a Tua presença mais do que tudo em nossas vidas, Senhor. Fica conosco, ajuda-nos a ter entendimento da Tua palavra, discernimento espiritual. Fala conosco ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Último capítulo do livro de Ezequiel, a divisão da terra. Estas são as tribos relacionadas nominalmente na fronteira norte. Dan terá uma porção. Ela seguirá a estrada de Etilon até Lebo-Hamat, a Azar, Enã e a fronteira norte, vizinha, e a Damasco, próxima de Hamat. Farão parte dos seus limites desde o lado leste até o lado oeste. Azer terá uma porção. Esta margeará o território de Dan do leste ao oeste. Naphtali terá uma porção. Esta margeará o território de Azer do leste ao oeste. Existe o mapa, se você der um Google aí, você vai conseguir ver, porque ele fala da margem, né? Dan, Azer, Naphtali, e ali a gente consegue ver as 12 tribos de Israel, onde elas foram divididas e do que Ezequiel está falando aqui, do que Deus está falando para Ezequiel, né? Então é sobre a divisão da terra, como elas ficaram distribuídas. Versículo 8. Margeando o território de Judá, do leste ao oeste, estará a porção que vocês apresentarão como dádiva sagrada. Terá 12,5 km de largura e seu comprimento do leste ao oeste. Equivalerá a uma das porções tribais. O santuário estará no centro dela. E a porção sagrada que vocês devem oferecer ao Senhor terá 12,5 km de comprimento e 5 km de largura. Esta será a porção sagrada para os sacerdotes. Terá 12,5 km de comprimento do lado norte, 5 km de largura no lado ocidental, 5 km de largura no lado oriental e 12,5 km de comprimento no lado sul. No centro dela estará o santuário do Senhor. Pertencerá aos sacerdotes consagrados, os adoquistas que foram fiéis em me servir e não se desviaram como fizeram os levitas quando os israelitas se desviaram. Olha só o que Deus está falando, né? Que teve um povo que nem era de Israel e foi fiel a ele, diferente dos israelitas que se prostituíam, né? Que adoravam outros deuses, que faziam coisas que não estavam de acordo com a vontade de Deus e que não cumpria princípios. Eu e você precisamos ser as mulheres que cumprem princípios de Deus, não essas ideias que estão hoje no mundo, essas ideologias. Amém? Versículo 12. Será um presente especial para eles da porção sagrada da terra, uma porção santíssima, margeando o território dos levitas. Ao longo do território dos sacerdotes, os levitas terão uma área de 12,5 km de comprimento e 5 km de largura. Seu comprimento total medirá 12,5 km e sua largura 5 km. Eles não a venderão nem trocarão parte alguma dela. Essa área é a melhor de todo o território e não poderá passar para outras mãos, porque é santa para o Senhor. Amém. Versículo 15. A área restante, 12,5 km de largura e 12,5 km de comprimento, será para o uso comum da cidade, para casas e para pastagens. A cidade será o centro dela e terá estas medidas. O lado norte, 2.250 metros. O lado sul, 2.250 metros. Ao lado leste, 2.250 metros. E no lado oeste, 2.250 metros. Ou seja, um quadradão, né? Cadê? 50 metros do lado oeste, tá. Versículo 17. A cidade terá uma área livre no centro e 25 metros ao norte, 125 metros ao sul, 125 metros a leste e 125 metros a oeste, que servirá para pasto. O restante da área ao longo da porção sagrada será de 5 km no lado leste e 5 km no lado oeste. Suas colheitas fornecerão comida para os trabalhadores da cidade.
Estes poderão vir de todas as tribos de Israel. E a porção toda, incluindo a cidade, será um quadrado. Olha o que eu falei, que era um quadradão, né? Olha, e a Bíblia está confirmando. A porção toda, incluindo a cidade, será um quadrado com 12,5 km de cada lado. E uma dádiva sagrada que, como tal, vocês reservarão. As terras que restarem em ambos os lados da área formada pela porção sagrada e pela cidade pertencerão ao príncipe. Elas se estenderão para o leste e a partir de 12,5 km da porção sagrada até a fronteira leste. E para o oeste, a partir de 12,5 km até a fronteira oeste. Essas duas áreas paralelas ao comprimento das porções das tribos pertencerão ao príncipe, e a porção sagrada, inclusive o santuário do templo, estará no centro delas. E assim, a propriedade dos levitas e a propriedade da cidade estarão no centro da área que pertence ao príncipe, e a área pertencente aos príncipes estará em fronteira de Judá e a fronteira de Benjamim. Tô rindo porque tá um barulhão, não sei se você consegue ouvir, eu espero que não, mas são muitas mulheres juntas, conversando e papeando e tal, uma coisa. A gente está finalizando, tá bom? O capítulo 48 e o livro de Ezequiel. Vamos seguir. Versículo 23. Quanto ao restante das tribos, Benjamim terá uma porção. Esta se estenderá do lado leste e ao lado oeste. Simeão terá uma porção. Esta margeará o território de Benjamim do lado ao oeste. Issacar terá uma porção. Esta margeará o território de Simeão do lado ao oeste. Zebulon terá... Cadê Zebulon? Terá uma porção. Esta margeará o território de Issacar do leste ao oeste. Gade terá uma porção. Esta margeará o território de Zebulon do leste ao oeste. A fronteira sul de Gade vai desde Tamar no sul até as águas de Meribá Cádiz, e depois ao longo do ribeiro do Egito até o Mar Grande. Esta é a terra que vocês distribuirão às tribos de Israel como herança, e serão essas suas porções, palavra do soberano Senhor. A gente viu a divisão das terras e agora vai finalizar esse capítulo falando das portas da cidade. Estas serão as saídas da cidade, começando pelo lado norte, que tem 2.250 metros de comprimento. As portas da cidade receberão os nomes das tribos de Israel. As 3 portas do lado norte serão a porta de Ruben, a porta de Judá e a porta de Levi. No lado leste, você sabe que eu fico falando aqui, fico tentando ver assim na minha mente como é o templo, onde ele está, porque hoje ele não existe, né? Existe um outro templo de outra, aquela cúpula dourada, que é uma outra coisa, né? Mas eu fico tentando imaginar onde é essa porta, a porta das ovelhas, aqui tá falando da porta de Judá. Então dá pra gente ter uma noção. É bom você dar um Google aí no mapa pra ver como é que era, né? Pra começar a imaginar do que eles estavam falando. No lado leste, que tem 2.250 metros de comprimento, haverá 3 portas, a de José, a de Benjamim e a de Dan. No lado sul, que tem 2.250 metros de comprimento, haverá 3 portas, a de Simeão, a de Issacar e a de Zebulon. No lado oeste, que tem 2.250 metros de comprimento, haverá 3 portas, a porta de Gade, de Azé e de Naftali. A distância total ao redor será de 9 quilômetros, e daquele momento em diante, o nome da cidade será... Gente, olha como termina Ezequiel. Deus está dando visão a Ezequiel. E no final, o último versículo, olha o que ele diz. E daquele momento em diante, o nome da cidade será: o Senhor está aqui, Yahvé Chamar. O Senhor está aqui, Yahvé Chamar. Será que você pode declarar isso hoje na sua vida, na sua casa, na sua família, nos seus empreendimentos, nos seus estudos, em tudo? Dizer, olha, em cada área da minha vida, Yahvé Chamar, o Senhor está aqui. Amém? Vamos declarar isso mais uma vez? O Senhor está aqui. Deus falou isso aqui para Ezequiel, que vai ser assim com o povo de Israel, e que também eu declaro que vai ser assim na sua vida. Yahvé Chamar, o Senhor está aqui. Amém?